Começando então nossa primeira aula do terceiro bimestre da disciplina de matemática. Nessa aula a gente vai trabalhar então o valor numérico de uma expressão algébrica. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do conteúdo, mandem uma mensagem para o e-mail que está aí na tela, tá? Que eu vou responder vocês o mais rápido possível. Expressões algébricas, então. Observe os dois tipos de expressões matemáticas. Essas aqui são as expressões numéricas, porque nas expressões numéricas só aparecem números. Tá? E essas aqui são as expressões algébricas, então, porque aparecem números e letras. Né? A diferença que tem então, entre uma expressão numérica e uma expressão algébrica é justamente essa. Nas expressões numéricas, essas expressões são formadas apenas por números. Enquanto que nas expressões formadas por números e letras, que são esse outro exemplo aqui, a gente chama elas de expressões algébricas, tá bem? Vamos ver agora então o valor numérico de uma expressão algébrica. É o número que se obtém quando você substitui as variáveis, que são as letras, né, daquela expressão, por valores reais, por números. Para a gente obter o valor numérico de uma expressão algébrica, a gente tem que proceder do seguinte modo. A gente primeiro substitui as letras pelos números que vão ser dados no exercício, e depois a gente vai efetuar as operações indicadas obedecendo a seguinte ordem. Primeiro, sempre, potenciação e radiciação. Então, se numa expressão numérica, numa expressão algébrica, tiver potência ou raiz, primeiro faz essas operações. Depois, segundo passo, resolvendo a potência e a raiz, ou então não tendo potência e raiz, vocês vão ver se tem multiplicação e divisão. Se tiver, resolve essas. E por último, por final, a gente opera então as adições e subtrações. Tá? Vamos ver um exemplo aqui então. Determine o valor numérico de 2n mais 3a para n igual a 5 e a igual a menos 4. Então aqui já está dado os valores. Né? O n vale 5 e o a vale menos 4. Então a gente vai primeiro repetir a expressão e aí depois a gente vai começar a substituir então os valores. Eu vou substituir primeiro aqui o valor do n, né, na minha expressão. Eu repeti a expressão que estava lá, 2n mais 3a. Estou substituindo o valor do n, então, por 5, que é o valor que foi dado aqui, né, que n é igual a 5. Agora eu vou substituir o valor do a, e o a foi dado o valor dele como menos 4, então eu substituo aqui, no lugar do a é o menos 4. E aí, lembrando, gente, o número, quando está ao lado de uma letra, sem sinal nenhum, assim como está aqui, ó, 2n, isso aqui é uma multiplicação, é 2 vezes o n. Então, na verdade, a gente vai ter 2 vezes o 5. O mesmo acontece para o 3a aqui, é 3 vezes o a, então vai ser 3 vezes o menos 4. E agora a gente vai resolver as operações naquela ordem que a gente comentou anteriormente ali. Primeiro potência e raiz, depois multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Como não tem potência nem raiz aqui, a gente vai pular então para as multiplicações ou divisões. E a gente tem duas multiplicações, né? 2 vezes 5 e 3 vezes menos 4. Então, efetuando 2 vezes 5, que é 10. Agora a gente repete o sinal que tem aqui, o próximo, né? A gente tem que repetir, ou já efetuar a regra de sinais. Então, nesse caso, a gente já pode efetuar a regra de sinais. Ó. Tem um mais com menos aqui, ó, e está multiplicando, mais com menos vai dar menos, então isso vai ser menos 12, né? Tá? Agora, resolvendo, então, só falta fazer a subtração, 10 menos 12 dá menos 2. E esse é o resultado, então, é o valor numérico desta expressão quando foram atribuídos esses valores para n e para a. Bem, então, é desse modo que a gente resolve uma expressão algébrica. Nossa próxima expressão algébrica aqui, então, determine o valor numérico de n ao quadrado menos 7n mais y para n igual a 5 e y igual a menos 1. Então, os valores agora de n é 5 e de y menos 1. Então, vamos primeiro passo fazer a substituição ali. Ó. Já coloquei aqui a expressão de novo, né? A expressão algébrica ali. Vamos começar a substituir os valores, então. Primeiro o n lá, ó, n ao quadrado, então vai ser 5 ao quadrado, é o valor que foi dado para o n. Depois a gente tem menos 7n, então menos 7 vezes 5, né? E depois mais y, então mais o menos 1, mais o menos 1, porque é mais o y, e o y é menos 1, então é mais o menos 1. E aí eu coloco entre parênteses aqui, né? Porque a gente não pode ter dois sinais
um ao lado do outro. A gente tem que separar eles com um parêntese. Então, sempre que acontece de ter um sinal negativo, é bom a gente já se ligar que pode se colocar entre parênteses para facilitar as coisas, tá? Bom, agora resolvendo então, a gente tem potências aqui, né? Primeiro é potências e raízes, a gente tem uma potência, então já vamos resolver essa potência aqui. 5 ao quadrado, lembrando, né? 5 ao quadrado não é 5 vezes 2. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Então, isso aí vai nos dar como resultado 25. Depois a gente tem aqui menos 7 vezes 5, vamos efetuar essa multiplicação. Menos 7 vezes mais 5, 7 vezes 5 dá 35, e menos do 7 com mais do 5, menos com mais, vai dar menos 35, então, o resultado dessa multiplicação. E aí depois a gente tem aqui mais o menos 1. Então, para eliminar o parênteses, a gente aplica a regra de sinais a mesma da multiplicação, né? Mais com menos aqui, mais com menos vai dar menos, então o resultado vai ser menos 1 nesta parte. Agora, fazendo as adições e subtrações que pedem aqui, né? A gente vai efetuar 2 a 2, pode fazer direto, já quem tiver facilidade pode resolver direto essa parte aqui, mas fazendo mais passo a passo, com mais calma, a gente vai fazendo 2 a 2. Então, primeiro eu somei aqui os dois números negativos, né? Menos 35 com menos 1 dá menos 36 e repetiu 25. Agora 25 menos 36, isso vai nos dar menos 11, então este é o valor numérico desta expressão algébrica. Vamos para o exemplo 3, então. Exemplo 3, agora a gente tem aqui uma fração, né? A gente tem uma fração. Bom, mesmo processo, tá, gente? Determinar o valor numérico de 2a mais m sobre a mais m. Quando a for menos 1 e quando m for 3. Então, já repeti a expressão algébrica aqui, agora vamos substituir os valores. Então, primeiro o valor do a. Olha lá, o a é menos 1, né? Já substituí aqui em cima, ó, e aqui embaixo. Tem dois a's, né? Já substituí lá. Menos 1, então é 2 vezes a, 2 vezes menos 1. E embaixo, menos 1. Agora eu vou substituir o valor do m, que a gente tem dois também. Um na parte de cima, um no numerador e um no denominador. O m vale 3, então, mais 3 aqui e mais 3 aqui. Agora a gente vai resolvendo por partes, né? De novo, aqui a gente tem uma multiplicação, 2 vezes menos 1. A gente vai resolver, então, 2 vezes menos 1 dá menos 2. O mais 3 a gente vai repetir, a gente não vai operar com ele ainda. E aqui embaixo a gente tem menos 1 mais 3. Menos 1 mais 3 dá mais 2, né? E aí mais 2, não precisa aparecer o sinal positivo ali. Simplesmente assim a gente já sabe que é positivo. Então, menos 2 mais 3 sobre 2. Resolvendo a parte de cima agora do numerador, menos 2 mais 3 dá 1. Embaixo a gente vai repetir o 2 no denominador. Então, o resultado ficou de 1/2 para essa expressão algébrica. O valor numérico dela é 1/2, substituindo esses valores de a e de m. Vamos para o exemplo 4. No exemplo 4, a gente pede para determinar o valor numérico da expressão que é 7 mais a menos b, para a sendo 2/3 e b sendo menos 1/2. Então, mesma coisa, repetimos a expressão aqui e depois vamos substituindo os valores. Para o valor de a, que é 2/3, substituindo aqui, ó, repeti o 7, né, tá aqui o 7, mais o a é 2/3, coloquei aqui. Agora, menos o b, então é menos o menos 1/2, porque o b é menos 1/2, tá? O menos daqui, ó, e o b, que também é menos 1/2, botei entre parênteses, para não ficar os dois sinais juntos, no mesmo formato do exemplo número 2. Agora, já eliminando o parêntese, né, para ficar mais fácil depois de efetuar a resolução, eu elimino o parêntese primeiro aqui, menos com menos, vai ficar mais, então 7 mais 2/3 mais 1/2, certo? Está aqui. Agora a gente precisa calcular o MMC, né? O MMC entre os denominadores, para reduzir ao mesmo denominador, para a gente poder terminar a resolução desse exercício. Calculando o MMC, vocês vão encontrar que o MMC entre 3 e 2 vai dar 6, certo? Como a gente já viu nos bimestres anteriores, como calcular o MMC. Tá? Então, fazendo o procedimento, né, o MMC vai ser o novo denominador das frações, certo? E a gente agora, para descobrir esses números de cima aqui, o que a gente faz? A gente pega o MMC, né, pega o denominador novo, divide pelo denominador antigo, que no primeiro termo aqui é 7 sobre 1, né? 7 inteiros é a mesma coisa que 7 sobre 1. Então, eu divido 6 por 1
e depois multiplico por 7. Isso vai dar 42. Para o segundo termo aqui, a gente pega o 6, divide por 3, então isso vai dar 2, e aí multiplica pelo 2 que está aqui em cima, isso vai dar mais 4. E o mesmo procedimento para o último termo. Então, 6 dividido por 2, que dá 3, vezes 1, que dá 3. Agora, para resolver isso aqui, a gente faz o cálculo dos numeradores, 42 mais 4 mais 3, isso aí vai nos dar 49, e aí a gente só repete o denominador, que é 6. Nesse caso aqui não dá para simplificar, né? Já está reduzido ao máximo aqui, já está na sua forma irredutível essa fração. Se desse para simplificar, a gente precisaria ter que simplificar ainda, tá? Mas nesse caso não, então está resolvido. É isso aí mesmo, resultado 49 sobre 6. Bom, gente, vai ficar aqui então alguns exercícios, tá? Esses exercícios eles estão lá na apostila, lá no material da primeira aula, tá? Da primeira semana. Está lá no site da escola, vocês podem acompanhar e resolverem esses exercícios. Tem o gabarito deles com as respostas, vocês resolvem, confiram. Se tiver alguma dúvida, não conseguirem chegar no resultado, manda uma mensagem para o e-mail que estava no início ali da videoaula e eu ajudo vocês, tá bem? Eu dou uma força para vocês. Vão ficar os exercícios, então, o exercício 1, o exercício 2 e o exercício 3, para vocês resolverem, tá? Na próxima videoaula, a gente vai trabalhar termo algébrico ou monômio, que é a mesma coisa, redução de termos semelhantes e operações com monômios. As operações com monômios para a próxima aula, adição e subtração. Mais adiante a gente vai ver a multiplicação, divisão, as potências e raízes. Então, não percam a próxima aula, gente, tá? Bons estudos a todos, espero vocês na próxima. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.